O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou o médico veterinário Marcelo Wada para a chefia do Programa de Imunizações e Doenças Transmissíveis. Ele será, portanto, o responsável por coordenar as eventuais campanhas de vacinação contra a Covid-19. Em nota, o Ministério justificou a nomeação, dizendo que um médico veterinário tem um papel relevante na prevenção de doenças transmissíveis que estão diretamente ligadas à saúde humana. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, bom dia para vocês, hein? Bom dia. Bom, a pergunta do debate de hoje é a seguinte: o ministro da Saúde deveria entregar a responsabilidade pela vacinação contra a Covid-19 a um médico veterinário? A introdução hoje é da Gisele Soares. Bom dia. Bom dia. O ministro da Saúde, ele tem a responsabilidade de cuidar não só de todos os efeitos da pandemia, tanto das pesquisas com relação a medicamentos, como também fomentar e trazer para o Brasil todas as possibilidades de vacinação, e tem feito isso e dedicado seus melhores esforços a trazer todas essas empresas que estão fazendo parcerias com universidades e que têm sido bem-sucedidas nessas sucessivas fases de teste. Ontem houve a nomeação de um médico veterinário para, então, ocupar este programa de imunizações e doenças transmissíveis. As pessoas que compõem o Ministério da Saúde são de várias áreas da saúde, não necessariamente todos médicos. Há enfermeiros, inclusive, envolvidos também nesse programa. Os médicos veterinários têm especialidades e têm vasto conhecimento de vacinação, isso porque também na saúde animal os programas de vacinação são extremamente relevantes para a prevenção de doenças. Então, nessa medida, não há o que se falar, muito menos o que se criticar, até porque o antecessor deste médico veterinário também era formado em medicina veterinária. Portanto, o que nós precisamos é que o Ministério da Saúde tenha todos os seus servidores de carreira e os seus servidores efetivos dedicados à saúde e dedicando os seus conhecimentos técnicos específicos para a saúde, seja na área própria, técnica da saúde, médicos veterinários, enfermeiros, nutricionistas, todas essas especialidades médicas, como também outros que tenham conhecimento de gestão, de logística, que possam acrescentar com os seus conhecimentos técnicos formas de prevenção, de combate, não só ao coronavírus. Neste momento temos uma atenção mais dedicada, sim, ao coronavírus, mas todas as demais doenças. Portanto, não há e não vejo, neste momento, nenhuma razão para essa crítica, para essa preocupação com tanta veemência a todas as nomeações e a todas as decisões que faz o Ministério da Saúde. O ministro vem desempenhando um papel excelente à frente do Ministério da Saúde, vem cuidando de todas as áreas, de todas as doenças e vem dando, sim, especial atenção ao combate ao coronavírus. Trouxe ao Ministério da Saúde, desde que integrou esse ministério, os seus conhecimentos técnicos de logística que foram extremamente importantes para facilitar o envio de EPIs, de máscaras e de outros equipamentos de segurança necessários. Vem desempenhando uma interlocução excelente com estados e municípios, também para melhorar até mesmo as ferramentas de informação e dar cada vez mais apoio aos funcionários da saúde, estes sim que devem ser apoiados para poder combater essa pandemia. Agora a introdução do Tiago Anastácio. Tiago? Rafael, um dos cânceres da humanidade hoje é a relativização das coisas a partir de critérios que, como eu já coloquei aqui, critérios que ficam dispersos no ar, que quando nós estamos falando sobre algo específico, foge-se para o geral, e quando estamos falando do geral, foge-se para o específico. É muito difícil afirmar qualquer coisa sobre a nomeação de ontem sem nos lembrarmos do grande trovador paraibano Zé Ramalho. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vejam só a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Nós temos um profissional do paraquedismo, como ministro da Saúde, no meio da pandemia mais grave que temos desde a década de 20. A sua principal assessora médica é uma médica formada há 5 anos. E agora, para esse momento culminante, que é a culminância de todos os esforços da ciência humana, que é a vacinação, foi nomeado um veterinário para comandar isso.
Obviamente, precisamos entender que os veterinários têm um papel importante, sim, na imunização, principalmente nas doenças relacionadas entre animais e seres humanos, ou seja, na possível transmissão. Agora, pensemos o que está acontecendo. Nós não estamos mais com um problema de necessária imunização de animais para que os seres humanos não sejam contagiados. Nós estamos com um problema nos seres humanos. Nós trocamos ministros da saúde, nós agora trocamos aquele que irá liderar a vacinação brasileira por um médico veterinário sem nenhuma experiência no setor. Porque muito se falou daquele que ele substitui, o antigo secretário de imunização e de afins. Esse antigo secretário tinha, inclusive, especialização pela Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em imunização. Este não tem nenhum trabalho acadêmico, nunca trabalhou com nada relacionado à imunização e principalmente a imunização de doenças dos animais que poderiam afetar os seres humanos. Então, o problema não é só, mais uma vez, visualizarmos o absurdo. Está também na análise de quem é. E quando nós defendemos alguém sem sabermos quem é, sem analisarmos o seu currículo, e quando atacamos alguém sem fazer a mesma coisa, nós temos gravíssimos problemas num debate público que deveria sempre buscar o consenso. Os debates nascem para a ideia de busca do consenso e não do dissenso. Eu gostaria de saber, então, se os nossos ilustres membros do Executivo também se dirigem aos hospitais veterinários quando estão com algum problema de saúde. Porque esse é um ponto que vai se tornando cada vez mais ridículo, cada vez mais mambembe no Brasil, e nós estamos perdendo, de fato, a racionalidade. Um ponto específico, Rafael e Gisele, me causa graves problemas, que é o que disse ontem o presidente da República. Será uma opção não tomar vacina? É isso mesmo? Mas Gisele, é o Brasil. Eu queria pegar algo que o Thiago citou agora para fazer uma pergunta a você. Não é arriscado, num momento de uma pandemia como essa, escolher alguém, não por ser médico veterinário, mas alguém que não tem experiência com campanhas de imunização para comandar essa que a gente espera seja talvez uma das maiores campanhas de imunização da história do país? Pois é, eu fui buscar no site da Transparência informações e constatei o seguinte: 95% dos servidores que compõem o Ministério da Saúde são servidores de carreira, só 5% são comissionados. Portanto, nós estamos falando da substituição nos cargos de chefia de servidores de carreira. Este, especificamente, está na carreira desde 89, portanto, uma pessoa com larga experiência no serviço público, nesta área de saúde. Ele tem um currículo, Thiago, sim, voltado mais a questões animais de prevenção de doenças específicas, mas já ocupou também cargos na vigilância de saúde e está servindo, portanto, está na carreira dentro da área de saúde desde 89. Então, são substituições de pessoas que já atuam no serviço de saúde há bastante tempo. Então, nós precisamos tomar só esse cuidado para não sermos induzidos em erro em repentinamente acharmos que estão trazendo pessoas completamente fora deste ambiente, que desconhecem completamente a máquina pública, que não conhecem nada sobre saúde, sobre vigilância, sobre imunização e estamos então ocupando esses cargos com essas pessoas. E isso não é verdade. Então, 95% dos servidores de carreira lá estão no Ministério da Saúde, dedicando, já muito antes da gestão do ministro Pazuello, muito antes, inclusive, da gestão do próprio ministro Mandetta. Trazer uma equipe, nomear pessoas para auxiliar na gestão do Ministério da Saúde, que é realmente a pasta mais desafiadora neste momento, neste ano, não só no Brasil, mas no mundo todo. Estamos enfrentando uma pandemia, cada país teve a sua forma de enfrentamento, há algumas orientações que são realmente, que se espraiam por todos os países, outras não. Acabamos de ver aí uma reportagem que na Rússia o uso de máscaras é facultativo. Então, cada país vem adotando as medidas
na maneira como entende melhores para a sua população e, nessa medida, o ministro da Saúde, então, faz as suas nomeações para cargos técnicos com pessoas de carreira para ocuparem esses cargos e cuidarem dessas responsabilidades. Com relação à vacinação, Tiago, nós já até debatemos aqui anteriormente sobre justamente essa dificuldade e sobre esse questionamento sobre a possibilidade de opção ou não, ou se a vacinação será compulsória. Nós temos no Brasil, por uma grande vantagem nossa, vastas campanhas e um histórico de campanhas de vacinação. Portanto, não temos no Brasil esse movimento tão forte de resistência como é visto na Europa com relação à vacinação. Temos visto, inclusive, que os nossos profissionais de saúde têm sido voluntários para testes dessas vacinas que estão sendo trazidas para o Brasil pelo Ministério da Saúde para parcerias, para garantir a imunização das pessoas. Então, tudo que o Ministério da Saúde está fazendo vai justamente na contramão de todas essas críticas que vem sofrendo. Gisele, a história do Brasil é a história da luta contra a vacinação. Você está errada. Existe a revolta da vacina no início do século passado. Existe um movimento cada vez mais importado hoje que mais sedimenta uma cultura muito triste no Brasil. Nós tivemos grandes sanitaristas, sem dúvida nenhuma. Exemplo, o maior dos exemplos, Oswaldo Cruz, que traz, inclusive, o seu nome na principal fundação de pesquisa no Brasil. Mas a história brasileira é da luta contra a vacina. O ponto aqui não é nem se será compulsório ou não. A questão é, será que cabem aos líderes instigar essa liberdade no meio de uma pandemia, enquanto bilhões de dólares são gastos ao redor do mundo, com ciência, com o exercício do experimento? Será que cabe ao presidente da República trazer sinais ou levar sinais de apoio à ignorância e à estupidez? Porque eu até concordo, não quer tomar vacina, tudo bem, desde que a vacina seja de doença que irá afetar exclusivamente a você e não seja uma doença de altíssimo nível de contágio como essa. Não se trata só da liberdade individual, se trata da liberdade para com o outro e principalmente do respeito para com o outro. Os sinais são ruins. Quando você faz observações sobre o Ministério da Saúde, é claro que todos os ministérios são multifacetados, mas nós estamos vivendo o maior drama deste século e o maior drama humano, muito provavelmente, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Desde 1945, nós não temos uma situação tão grave onde tantas pessoas diferentes ao redor do mundo se uniram contra um inimigo comum. E nós estamos hoje sem uma liderança, não uma liderança porque a pessoa é incompetente, mas incapaz para o assunto. Gisele, se algum dia eu fosse nomeado para ser secretário do Meio Ambiente Jurídico, vamos imaginar, por favor, me critique, porque é ridículo. Eu sou um advogado criminalista. Da mesma forma que se você for nomeado um dia para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, desculpe, minha amiga, não aceite, porque não é o nosso exercício, não é a nossa especialização, não é aquilo com que nós temos facilidade para entender e liderar. Isso é o que tenho trazido aqui diversas vezes. Então, o ponto que se coloca e que é muito relevante para o debate é por que nós estamos tão dissociados de especialistas? Por que nós estamos fazendo um exercício cotidiano contra a busca de pessoas qualificadas, que de fato entendam do assunto? Ok. Quando você colocava a questão do ministro Pazuello, dele ser um grande estrategista, o que eu falei? Concordo. Acho que nesse momento deveríamos ter alguém forte, com vasto conhecimento em medicina. Agora procuramos um médico veterinário para falar de imunização, que não tem experiência no assunto, enquanto nós temos grandes médicos especializados em imunização, em infectologia, e esses médicos estão sendo descartados. Nós não falamos o nome de um
que esteja atuando nesse momento no governo federal. Ok. Gisele? O drama é esse. Eu discordo, Thiago. Inclusive, nesse programa, nesse departamento específico de imunização e de doenças transmissíveis, há uma multiplicidade de servidores de carreira de diversas formações técnicas, todas ligadas à área da saúde, justamente para formarem esse conhecimento que precisa ser multissetorial para o enfrentamento e para a decisão sobre a questão da vacinação. Não vejo o presidente instigando ou movimentando ou levantando a população contra a vacinação. Ao contrário, o Brasil é sim um país que tem grandes campanhas de vacinação. O Brasil é sim um país que está na busca, está inclusive na liderança com relação à busca de soluções e de vacinas para o coronavírus. A gente tem 4 protocolos de entendimento assinados com essas 4 grandes universidades, essas parcerias de universidades com empresas privadas, com laboratórios que vêm trazendo bons resultados com pesquisa. Estamos, inclusive, no Brasil, com voluntários se submetendo aos testes. Portanto, temos essa questão do voluntariado. Então, os profissionais de saúde estão concordando com isso. O próprio Ministério da Saúde, 10% dos servidores do Ministério da Saúde estão alocados na Fiocruz. Portanto, é um país que se dedica, sim, à pesquisa. Nós temos, sim, boas e grandes campanhas de vacinação. Temos todos os anos a campanha de vacinação da gripe, temos as vacinações infantis, são campanhas fortíssimas, há uma exigência muito grande, há uma facilidade ou uma tentativa de facilitar para que as famílias tragam, então, as crianças para serem vacinadas. Não há uma criança brasileira que não nasça já com aquela marquinha no braço da vacina da BCG, que é justamente uma vacina importantíssima. Houve, inclusive, uma publicação de um estudo recente de que haveria a possibilidade de que pessoas vacinadas pela BCG teriam mais imunidade com relação ao coronavírus. É um vírus dificílimo de combater, é um vírus que traz para cada pessoa consequências diferentes. Todos os dias lemos matérias novas de pessoas sofrendo consequências mais recentes, consequências mais de longo prazo com relação ao coronavírus. Portanto, É um desafio mundial e o Brasil está, sim, junto com o mundo, buscando soluções, tanto na parte de medicina como na parte de vacina. O presidente Jair Bolsonaro foi criticado por demitir, não por todo mundo, né, mas por uma parte importante do país, foi criticado por demitir o ministro Mandetta, que é um ortopedista e não um infectologista. Foi criticado depois por demitir o Nelson Teich, que é um oncologista ligado à área privada e não ao SUS, por exemplo, ao atendimento público. E agora está sendo criticado por nomear um médico veterinário, não ele, mas o ministro interino, um médico veterinário para cuidar da campanha de vacinação. A gente não pode estar sendo rigoroso demais agora também? Então, Rafael, você percebeu que na sua pergunta está a resposta, né? São 2 médicos que tratam de ser humano e outro que trata de cachorro e gato. Você acha que a pandemia afeta quem? Nós temos 120 mil mortos de pets ou de seres humanos? Acho que a resposta está na própria pergunta. A Gisele colocou um ponto muito interessante, que é talvez sobre o âmago das coisas. Campanhas. Para que serve uma campanha? Para conscientizar. Se serve para conscientizar é porque não há consciência. Então eu mantenho a minha afirmação. A história, inclusive com revoltas, com violência nas ruas, se tratava sempre sobre o afeto, a ignorância que o Brasil sempre teve, e nunca contra a ciência. Nas suas próprias palavras, Gisele, e essa é a semana do patriotismo, uma das maiores vergonhas que nós podemos ter ao redor do mundo. Não um presidente semi-analfabeto, como já tivemos alguns, não um presidente mal educado, não um presidente corrupto, também já tivemos alguns. É nós afirmarmos que nós estamos fazendo parcerias com universidades estrangeiras. Essa é a maior vergonha que deveria fazer corar os patriotas de plantão, esses patriotas verdes e amarelos, que não têm vergonha na cara. Porque o que é um país sem educação? Nós estamos louvando as universidades estrangeiras, enquanto não há nada no Brasil sobre pesquisas, ou pelo menos as pesquisas de ponta. Vejam só, nós estamos fazendo parcerias, desde quando isso é virtude de governo? Fazer parceria, principalmente no meio de uma pandemia, isso é obrigação, isso não é virtude.
virtudes é nós termos uma educação cada vez mais firme, não confundirmos seres humanos com cachorros e gatos. Eu particularmente adoro cachorros e gatos, mas somos coisas diferentes. A pandemia está matando seres humanos, nós estamos relativizando tudo no Brasil e nós estamos indo para a bancarrota ética, moral, pública em razão disso. Aonde está o projeto? Vamos lá, vamos falar de educação e de imunização e de medicina. Aonde está o projeto desse governo de fomento da pesquisa? Eu quero só, Tiago... O astronauta estava indicando vermífugo. Pelo amor de Deus, gente. Quero só voltar aqui para o tema do debate e perguntar à Gisele se, com o apoio da equipe do Ministério da Saúde, esse médico veterinário é capaz, apesar de ser veterinário, como lembrou o Tiago, de cuidar de cães e gatos, né? Não sei se só disso, mas a especialização dele é essa, Rafael. Se especializa nisso, né? Se ele consegue, com o apoio do Ministério da Saúde, dar conta dessa campanha de imunização que vai ser a maior do país em muitos anos. Mas sem dúvida, Rafael, a campanha de imunização ela não envolve unicamente e exclusivamente essa pessoa que foi nomeada para esse cargo. Há no Ministério da Saúde uma grande equipe, uma equipe multidisciplinar que está dedicada a essa campanha de vacinação do coronavírus e a todas as outras que também serão necessárias. Nós tivemos recentemente, inclusive foi adiantada, a campanha de vacinação da gripe, justamente para tentar trazer mais imunidade às pessoas. Há todo um estudo para a decisão de quem serão os grupos que serão vacinados primeiro, de quais são as contraindicações daquelas vacinas, porque vacinas também não são uma panaceia, muitas vezes elas trazem efeitos colaterais, então é preciso fazer essa verificação de qual é a melhor idade, quem serão as pessoas que deverão ser vacinadas, quem serão aquelas que melhor não vacinar, porque muitas vezes a vacina fará mais mal do que ficar sem a vacinação e ficar naquele grupo de risco de cometimento da doença. E não só, Tiago, eu sou uma patriota incorrigível. Eu acho que a campanha de vacinação vai depender muito também do engajamento de todas as pessoas. Nós vamos precisar de todos os brasileiros neste momento muito importante para justamente apoiar. Isso porque temos vários protocolos de intenções assinados, temos a possibilidade de produção dessas vacinas, mas não em quantidade para uma imunização num mesmo momento para toda a população. Portanto, haverá essa necessidade de engajamento, haverá essa necessidade de compreensão para a definição de quais serão esses grupos de risco que serão beneficiados primeiramente com a vacina e então esse escalonamento para que depois as demais pessoas vão também se engajar nessa campanha de vacinação. Nós vamos já para os argumentos finais, começando com o Tiago. Tá, Tiago? Tá bom, claro, combinado. Rafael. Vamos lá. É exatamente o que eu espero dos governantes, Gisele. É exclusivamente isso. Que incentivem a população a irem aos postos de vacinação, quando a vacina já existir, tiver sido produzida e já estiver mirada aos braços ou bumbuns das pessoas. E é exatamente isso e exclusivamente isso. Que se incentive, que se explique, que se conscientize e não que se fique com discursos abobalhados de liberdades individuais. A liberdade individual ela é absoluta, desde que você esteja dentro da sua casa e não podendo fazer mal ao outro. No momento em que você pode fazer mal ao outro, é a coletividade que vai exigir de você, a partir de algo abstrato, nascido da coletividade, que é o Estado, impor isso. Esse é o ponto que eu trago. A questão de ser um médico veterinário ou não, a questão de ser multifacetado o Ministério da Saúde, isso é óbvio. Existem doenças que vêm dos animais, como o próprio coronavírus parece ter vindo de um animal na China. Este é um ponto dessa história. O problema é que agora nós estamos com um problema fundamentalmente humano. Não há mais um problema com os animais. E a questão do médico veterinário não é um fim em si mesmo. Ele é um médico veterinário com especialização em imunização? Não. Esse é o ponto. O médico veterinário anterior tinha esses predicados. O atual, não. Fez um curso de 4 horas sobre Covid-19, segundo as informações do seu próprio Lattes. Okay. Então, o ponto que eu coloco é apenas esse. Nós precisamos parar de relativizar as coisas. Nós estamos falando de saúde pública, nós estamos com um problema gravíssimo sanitário mundial e nós estamos levando para o debate assuntos que muitas vezes e argumentos que muitas vezes empobrecem
o consenso. Agora os argumentos finais da Gisele Soares. Gisele, 1 minuto para você. Saúde pública muito importante e vivemos nesse momento no Brasil uma dicotomia. De um lado, precisamos apoiar todos os servidores de saúde e todas as pessoas que estão acometidas pelo coronavírus. Precisamos dedicar todos os nossos melhores esforços para adotar todas as medidas de prevenção a essa doença e também dar todo o nosso apoio a todos esses profissionais que estão envolvidos na cura dessas pessoas. E de outro lado, precisamos também dar a devida importância a todas essas pessoas que estão envolvidas em atos, em práticas de corrupção, diretamente de desvios de dinheiro que deveriam estar sendo destinados à saúde, que deveriam estar sendo dedicados e usados de forma boa para mais pesquisas, para mais medicamentos, para mais respiradores. Portanto, não podemos perder a nossa atenção dessas duas posições. De um lado, devemos apoiar sim as boas iniciativas e fomentá-las e promovê-las para que haja sempre novas e boas iniciativas, sempre novas e boas pessoas dedicadas a cuidar da saúde dos demais. E de outro lado, não podemos nos esquecer, não podemos arrefecer a nossa luta, o nosso combate contra a corrupção, porque há muitas investigações em curso de corrupção específica, de desvios de verbas, de desvios de aparelhos, de formas de contratação ilícita que tiraram dinheiro da saúde, que tiraram dinheiro do combate ao coronavírus para enriquecerem ilicitamente algumas pessoas, alguns políticos, alguns empresários, enfim, aqueles que realmente, sem nenhum caráter, sem nenhuma vergonha, não se furtaram a, então, se locupletarem de dinheiro que deveria estar sendo destinado, inclusive, Tiago, aos nossos pesquisadores, aos nossos centros de pesquisa e às nossas universidades. Bom, o importante é que latindo, miando ou falando, a gente chegue ao posto de saúde e consiga tomar essa bendita vacina, não é isso? Talvez amanhã a gente discute quantas vacinas dá para comprar com 89 mil reais. Gisele, Tiago, muito obrigado pelo debate, hein? Eu lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.